Já vou passando as oportunidades. Uma única dúvida, Pedro. Tá sendo gravado. Você acha que dá para colocar o louvor por vídeo ou não vai dar? Você tá sem som. Eu nunca fiz isso antes, mas eu espero que dê certo. A gente vai testar pela primeira vez. Perfeito. Eu vou fazer minha oração e aí depois, se ou a Larissa ou o Pedro conseguir colocar o meu louvor, tá bom? Então vamos estar orando para iniciar. Creio que Deus vai falar aos nossos corações através de cada oportunidade e da palavra. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade e por este privilégio de estarmos aqui na tua presença. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui, daqueles que ainda vão entrar e daqueles que não puderam participar por algum motivo. Que o Senhor venha visitar a vida de cada um aqui, usando a cada oportunidade, cada louvor, cada oração. Que o Senhor abençoe também a vida da minha irmã que vai estar trazendo a palavra, Senhor, e continue guiando os nossos passos, guiando este culto. Em nome de Jesus, assim nós te agradecemos. Amém. Amém, amém. Se conseguirem por louvor, paz, Miguel. Paz. Você me sinaliza qualquer coisa, tá bom? Qual é o nome do louvor? Deus é quem me importa. É esse mesmo. Pra que me preocupar com o dia de amanhã, se tudo está nas mãos de Deus? O controle é dele e não meu. Eu não preciso ver para acreditar que Deus tem todo o poder de fazer o que quiser fazer. Em qualquer situação, na fartura ou escassez, tendo a provisão ou não, quem me fortalece é Deus. Eu não sei do amanhã, o que vestir ou comer, mas de uma coisa eu sei: quem me fortalece é Deus. Quem me fortalece é Deus. Deus é quem me fortalece. Não preciso mais chorar, mesmo em meio à tempestade. No meu barco Ele está, na sombra do Onipotente. Sei que posso descansar debaixo de suas asas. Nada pode me abalar. Ele me fortalece, Ele me fortalece em todo tempo. Pra que me preocupar com o dia de amanhã, se tudo está nas mãos de Deus? O controle é dele e não meu. Eu não preciso ver para acreditar que Deus tem todo o poder de fazer o que quiser fazer. Vamos! Em qualquer situação, na fartura ou escassez, tendo a provisão ou não, quem
na sombra do Onipotente. Sei que posso descansar debaixo de suas asas. Nada pode me abalar. Deus é quem me fortalece. Não preciso mais chorar. Mesmo em meio à tempestade, no meu barco Ele está. Na sombra do Onipotente, sei que posso descansar debaixo de suas asas. Nada pode me abalar. Em qualquer situação, na fartura ou escassez, tendo a provisão ou não, quem me fortalece é Deus. Eu não sei do amanhã, o que vestir ou comer, mas de uma coisa eu sei: quem me fortalece é Deus. 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 Diga! Quem me fortalece é Deus. Deus é quem me fortalece. Não preciso mais chorar. Mesmo em meio à tempestade, no meu barco Ele está. Na sombra do Onipotente, sei que posso descansar debaixo de suas asas. Nada pode me abalar. Deus é quem me fortalece. Não preciso mais Oh, chorar. não precisa. Mesmo em meio à tempestade, Ele no meu barco Ele está. na sombra do Onipotente, sei que posso descansar debaixo de suas asas. Nada pode me abalar. Deus é quem me fortalece. Glória a Deus, glória a Deus. Se vocês repararam bem na letra, assim como a letra enfatiza, né? Deus é quem nos fortalece. Eu queria deixar um versículo contra em Filipenses 4:13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho escutado esse louvor e esses dias, até no culto, uma das coisas que o pastor falou, né? Que quantas vezes nós colocamos a nossa confiança ou as coisas das nossas vidas sobre homens, sobre o ser humano. Mas a gente precisa relembrar e lembrar todos os dias que a nossa confiança precisa estar em Deus, porque é Ele quem nos fortalece, é Ele quem está no barco, é Ele quem está conosco em todas as situações. Então, muitas vezes a gente se frustra por situações porque às vezes colocamos a nossa confiança nos homens, num ser humano que é como a gente, que peca, que falha, que pode errar também. Mas a gente tem que se lembrar que Deus é quem nos fortalece, Deus é quem está conosco, Deus é quem está no barco, no meio da tempestade, quando estamos passando por alguma situação, Deus está conosco. Uma coisa que o louvor fala também: Deus está comigo, mesmo na fartura ou na escassez. Então, isso mostra que Deus está conosco em todos os momentos. Então, que a nossa confiança venha estar firme em Deus, primeiramente. O louvor tem falado muito comigo. Depois, se eu puder, eu vou compartilhar lá no grupo para vocês escutarem mais uma vez. E vamos, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Glória a Deus. Bom, eu quero passar agora a oportunidade para a tia Lena, e assim eu vou passar nas próximas oportunidades, amém? Amém. A paz do Senhor, gente. Hoje nós temos o privilégio, né, de estarem todos aqui conosco, a Stephanie, que vai estar
pregando sobre o rei Asa, que Deus, eu tenho certeza que Deus vai continuar usando você grandemente, como já tem usado. E a cada um que fazer parte desta oportunidade, como o louvor já falou, né? Conosco, Deus é quem nos fortalece. E Deus está conosco em todo o tempo, como a Estela falou. Amém? E aí, eu queria... Hoje, eu olhando à tarde, acho que foi pela manhã, eu vi uma frase de Billy Graham, que diz assim, achei muito interessante. Abraão deixou Ló escolher a terra, porque ele sabia que a bênção não estava na terra. Você não precisará, você que está me ouvindo aqui esta noite, não precisará brigar por coisas. Você tem a bênção. E para onde você for, bondade e misericórdia te acompanharão. O que eu vejo aqui é que eu vejo que era um contexto aqui de desavenças, de escolhas, e eu vejo a generosidade de Abraão. Lá em Gênesis, acho que é Gênesis 13, se não me engano, 13, 8 fala assim. Eu vou ler do 1, eu vou ser breve, mas eu preciso ler para vocês entenderem. Abraão saiu do Egito e foi para Negueb. 13:1, tá? Gênesis. Ele e a sua mulher e tudo que tinha. E Ló foi com ele. E Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas em Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-lo, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar na companhia do outro. Houve desentendimento, olha o 7, o que fala, houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Aí o 8 fala assim, então Abraão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. O que eu vou parar por aqui, né? Eu ia ler do 8 ao 13, mas eu vou parar por aqui. E o que eu vejo nesse contexto? Que ambos haviam enriquecido, tanto Abraão quanto Ló, possuindo muitos rebanhos, que causou desentendimento entre os seus pastores. E aí, o que acontece com Ló? Abraão, essa frase de Billy Graham, Abraão já sabia que a bênção era sobre ele, que a bênção não estava na terra, estava, e ele também, quando ele fala assim, Ló, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O que Ló faz? Ele olha aquelas campinas bonitas, ambos estavam enriquecidos, ambos tinham condição, mas às vezes o nosso coração existe talvez uma inveja,
talvez um resquício de algo que Deus não se agrada. E aqui, Abraão foi muito generoso com Ló, porque ele falou assim, escolhe para onde que você quer ir, para o lado do norte, o lado do sul. Por quê? Porque a bênção não estava na terra, a bênção estava sobre a vida, não a terra. Então, hoje o Senhor fala assim, para mim e para você, que escolha nós temos feito, porque a bênção é na sua vida, não é onde você for, não é o local, não é o emprego, não é a faculdade, não é a tua vida espiritual, aonde você pisar as plantas dos teus pés, o Senhor fala para você, eu sou contigo, tá? Então, aqui houve uma briga, uma desavença, a escolha de Ló traz consequência, leva a morar em Sodoma, onde ele e sua família enfrentam diversas dificuldades. Olha só, mesmo Abraão deixando que Ló escolhesse, ele, mesmo existia talvez, eu não sei se seria essa palavra, uma soberba ou um egoísmo na vida de Ló, porque ele não precisava, ele sabia, ele já estava bem, né? Ele já estava bem, Abraão já estava bem. Aí, o que eu vejo nessa passagem, né? Nessa história de Abraão e Ló? Que essa história demonstra a importância da generosidade, da busca pela paz e das consequências das escolhas que fazemos. Então, hoje, o Senhor fala para mim e para você, fazer a escolha certa, não fica perdendo tempo com picuinhas, com negocinho. Se você está vendo seu irmão que está necessitado, que você está vendo a sua irmã que está necessitado, não vamos ficar pondo isto em questão. Deixa tudo nas mãos de Deus, porque o que Deus tem para você é seu. Porque aqui deixa eu ver aqui. No 8, Abraão disse a Ló, eu acho que eu já li isso, né? Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão. Olha o que Ló vai, né? Cresce o olho, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Só que lá deixa eu ver aqui onde eu estava lendo. Aí, eu vejo, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos, aí Abraão fala para Ló escolher, e Ló escolhe as campinas, né? Lá no 10 fala, Ló ergueu os olhos, né? Cresceu o olho e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então, Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina, o lugar mais, a escolha que Ló fez. E aí Deus promete, o 14 diz assim, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste. Não, erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível
também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra esta terra no seu comprimento e na largura, porque eu darei a você. E eu quero parar por aqui. Então, presença de Deus, você que está aqui, o que o Senhor tem para você é teu. Nunca entra em conflito, nunca questione, porque a gente tem o costume de, às vezes, questionar, às vezes, ver coisas aonde não existe. O Senhor fala para você aqui. A bênção não está aonde você for. Também, porque se você é uma bênção, vai ser aonde você for. Mas não está no local, está em você. É isso que eu quero que fica bem claro aqui. E a escolha de Ló, ele olhou com os olhos altivos, né? E depois, o que eu quero chamar a atenção aqui? E Ló passa dificuldades, passa por consequências das escolhas. E que escolhas nós estamos fazendo? Porque mesmo com tudo isso, com toda a escolha de Ló, lá no capítulo 14, se você for ler, ainda Abraão resgata Ló. Então, eu não sei que situação você está passando aqui. Fica na tua posição, faça o teu melhor ao Senhor, porque a bênção é sobre você. Cuidado com as suas escolhas, não vamos fazer olhos altivos, porque o Senhor nos ensina que mesmo em brigas, em consequências, o Senhor ele não está. Ele está naquele coração quebrantado, puro e reto, naquele coração generoso. Então, Abraão foi abençoado, porque ele deixou a escolha. Na verdade, ele nem deixou, né? Ló já logo escolheu. Então, a escolha que você tem feito aqui, faça segunda a vontade soberana de Deus, porque Deus é na tua vida, Deus é contigo. E se tem alguma coisa que está acontecendo, tipo Ló, então veja onde nós estamos errando, vê aonde nós estamos colocando os nossos olhos e que os nossos olhos estejam no Senhor Jesus. Que os nossos olhos estejam fixos no Senhor Jesus. E abençoa o teu irmão, abençoa a tua irmã, porque só assim nós vamos chegar a lugares inimagináveis, porque o Senhor quer nessa noite um coração generoso, tá bom? Então, confia no Senhor, entrega tudo que você tem passado, não faça justiça com a tua mão, entrega na mão do Senhor, porque Deus prometeu, lá a partir do 13, 14, prometeu a Abraão que tudo que ele fizesse, aonde ele colocou a descendência dele, tudo ia ser próspero. E o Senhor fala: esteja na minha presença, faça a escolha segundo a minha vontade, porque a sua descendência, tudo que você colocar a tua mão, haverá prosperidade, diz o Senhor para você aqui esta noite. Amém? E resgate o teu inimigo, que é o adversário das nossas vidas. Ore por ele, interceda por ele, porque tem mudança de cativeiro aqui chegando, porque a bênção está sobre você. Tá? A bênção está sobre você. Então, Abraão deixou Ló escolher a terra, ele deixou Ló, porque ele sabia que a bênção não estava na terra. Você não precisa brigar por coisas. Não, não, não. Você tem a bênção. E para onde você for, bondade e misericórdia te acompanharão. Então, nunca, sabe, vamos ter visão de águia. O Senhor quer que nós tenhamos visão de águia. Não ficar com coisinhas, com picuinhas que não edificam, mas que nós ficamos, né, focamos o nosso olho no Senhor, e aí nós vamos entender a boa e perfeita vontade dele. Amém?
Assim como a Estela falou, né? Tudo, aí sim nós vamos poder falar lá no Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes tem um caminho a percorrer aí para a gente falar este versículo, o apóstolo Paulo falando. Amém? Que Deus abençoe você, a cada um de vocês que estão presentes aqui, e saibam que a bênção é na vida de vocês. Confie, espere no Senhor, porque bondade e misericórdia te acompanharão, diz o Senhor. Faça a escolha segundo a vontade soberana do Pai. Amém? Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus, tia. Agradeço pela oportunidade, pela palavra abençoada. Isso é viver e praticar o evangelho, né? É um coração generoso e que as nossas escolhas e vontades sejam voltadas à vontade do Senhor, sempre, né? Nossos olhos estejam focados no Senhor. E isso é praticar o evangelho, isso é viver o evangelho. Entender, assim como a tia Helena falou, não viver de picuinhas, de briguinhas, mas é entender que um coração generoso, um coração que busca, que toma as decisões de acordo com a vontade de Deus, é viver e praticar o evangelho de Cristo, aquilo que ele nos ensina. Glória a Deus, tia, que Deus continue te usando. Eu quero passar para o Dani, que alguém me falou, né, que ele tinha uma palavra para nos deixar hoje. Então, nós queremos ouvir o nosso querido Daniel. Estou muito feliz com todo mundo que está aqui. Seja bem-vinda, Ana, e todos que estão aqui. Amém? Ai, gente, eu quero que o pessoal aí abra a Bíblia. Dani, eu acho que o seu áudio tá ruim. Vê se você consegue pelo do Miguel. Calma aí. Não. Tá funcionando? Agora sim. Tá bom. Pai, gente, eu quero que abram suas Bíblias em Efésios 6, versículo 4. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. E isso é para os pais e para as crianças que estão aqui, que os nossos que eles devem nos criar com disciplina e ensinamentos cristãos, mas não devem, sabe, não tratar a gente de um jeito que a gente fique irritado, não confie neles. Era isso que eu queria dizer. Amém, príncipe. Deus abençoe. Nós devemos honrar os nossos pais e os nossos pais devem nos guiar nos caminhos de Deus, né? Glória a Deus pela palavra, Dani. Eu vou passar agora, são 8h07, né? Eu vou passar para o Pedro, porque eu sei que ele também tinha algo preparado. E, Pedro, você está com a oportunidade. Eu vou apresentar na tela um louvor que eu ouvi hoje de manhã. Apareceu no Spotify e eu simplesmente amei. Por isso eu gostaria de trazer essa oportunidade aqui. Vocês conseguem ouvir? Leste a oeste, Deus está voltando a derramar a sua chuva sobre nós. De novo. E há quem possa dizer, nuvem aí, é o sinal de verdade, que as irmãs e as chuvas estão vindo. Eu sinto Deus regando a terra, regando. Alguns meses atrás, e a chuva vem do céu, e as nuvens, enche as nuvens no mundo espiritual. Suave, agradável até as narinas do Senhor. Começou a fluir, sair de dentro de mim uma... O que eu gostei é Deus mandou a chuva outra vez. O céu fez um barulho que eu gostei é Deus
regando a terra pra chover de novo. O céu mandou a chuva outra vez. O céu fez um barulho que eu gostei. É Deus regando a terra pra chover de... Vamos lá, declara o céu. O céu mandou a chuva outra vez. O céu fez um barulho que eu gostei. É Deus regando a terra pra chover de novo. Com a mão lá em cima, vem. Levanta a tua voz com força e declara o céu. O céu mandou a chuva outra vez. O céu fez um barulho que eu gostei. É Deus regando a terra pra chover de novo. Olha só, irmãs do coque tão orando já faz tempo, clamando e crendo nesse grande avivamento. Tô vendo alastrar em todo o lugar, com muita gente parecida com Jesus. E lá na praça em Brasília eu tô sabendo, o céu na terra movimentando o reino. Avivamento já, avivamento já. Tem muita gente parecida com Jesus. O céu mandou a chuva outra vez. O céu fez um barulho que eu gostei. É Deus regando a terra pra chover de... Vamos lá, levanta a tua voz. O céu mandou a chuva outra vez. O céu fez um barulho que eu gostei. É Deus regando a terra pra chover de novo. Os cariocas estão queimando incenso bom lá no prostíbulo com sala de oração. É liberdade para o meu Rio, com muita gente parecida com Jesus. Galera doida tem na terra da garoa, pregando nas ruas e escolas numa boa. É uma explosão, milagre e salvação. Tem muita gente parecida com Jesus. O céu mandou a chuva outra vez. O céu fez um barulho que eu gostei. É Deus regando a terra pra chover de... Vamos lá, o céu, mandou a chuva outra vez. O céu fez um barulho que eu gostei. É Deus regando a terra pra chover. Joga suas duas mãos lá no alto e vem. Mas com uma voz profética, você vai cantar olhando pro seu irmão e declarar assim: ó, se Davi dançava, eu danço também. Se Davi dançava, eu danço também. Se Davi dançava, eu danço também. Então sacode teu irmão, tira o pé do chão e dança pro rei. Lá, 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 lá. O céu fez um
mandou a chuva outra vez. O céu fez um barulho que eu gostei. É Deus regando a terra pra chover de novo. O céu mandou a chuva outra vez. O céu fez um barulho que eu gostei. É Deus regando a terra pra chover. Só você diz. O céu. É isso. O céu. Regando a terra pra chover de novo, chover de novo, chover de Eu vou falar rapidinho que esse louvor fala comigo. E mesmo que o ritmo ele seja um pouco mais animado, o objetivo não é simplesmente dançar, não é simplesmente pular, não é gostar do ritmo, mas é meditar na letra. Porque a letra que é a palavra de Deus. E essa palavra ela fala de um avivamento. E quando eu ouvi o louvor, eu pensei que estava falando dos tempos atuais. Só que na verdade esse louvor é de uns 7 anos atrás. Mas ele fala da vinda, ele fala da chuva do Senhor. A famosa chuva serôdia que nós chamamos. E fala de um avivamento, de uma unção que Deus derrama sobre as nossas vidas. E que nós venhamos ser como as pessoas que o cantor ele está nesse louvor. Aqueles que pregam o evangelho nas escolas, como ele fala, numa boa. Ele fala pregando o evangelho numa boa. Ou seja, que nós vamos pregar o evangelho a toda criatura. Esse texto também nos leva a Marcos 16:15, que diz: E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crer será salvo, mas aquele que se batizar e crer será salvo, mas que não crer será condenado. Então, nosso objetivo é levar a palavra de salvação para as pessoas e que nós venhamos fazer isso. Porque o Senhor ele derrama uma chuva sobre nós, ele derrama a palavra, ele derrama unção, ele dá graça, dá oportunidade para nós pregarmos a palavra de Deus. Como o pastor da minha igreja sempre fala, nós devemos frutificar, mas nós não frutificamos para nós mesmos. Uma árvore não dá fruto para si própria. Ela dá fruto para alimentar a outros. Então que nós venhamos frutificar, que nós venhamos crescer com as chuvas de Deus, mas para alimentar a outros, para levar a palavra de Deus a outros. Não só com atitudes e não só com palavras, mas com os dois. Porque mesmo que a gente pregue com as nossas atitudes, as palavras também são muito importantes. Porque as atitudes mostram que nós temos uma boa índole. Mas é com a palavra que a gente mostra que essa boa índole vem de Deus. Amém? Então agradeço por essa rica oportunidade, Stella. Você já quer que eu ore pela Stephanie ou não? Glória a Deus, Pedro. Se puder, já pode orar. Que palavra abençoada e que louvor lindo. Depois manda lá no grupo, viu? Vou mandar. Bom, que quando estiver triste é um bom louvor para a gente ouvir. Quem um dia estiver passando por um dia difícil, esse louvor é bem bom. Senhor Jesus, Todo-Poderoso, Deus de graça e misericórdia. Neste momento, ó Pai, nós oramos, ó Senhor Jesus, pedindo que o Espírito Santo continue direcionando este culto, que a Tua presença continue falando ao coração de cada um de nós e que o Senhor continue usando, ó Pai, as nossas vidas. Use a vida da Stephanie nessa noite, neste momento. Deus, da mesma forma que o Senhor usou a vida da vovó, usou a vida da Estela, a minha e a do Dani, usa a serva do Senhor neste momento para honra e para a glória do nome do Senhor. Eu te agradeço pelas vidas que estão aqui, ó Pai. Eu oro para que cada um de nós possa sair com a nossa porção da palavra de Deus, que nós vamos praticá-la e que o Espírito Santo nos lembre, nos dê graça e força para praticarmos a palavra desta noite. Que o Senhor use grandemente ela, segundo a tua vontade, tirando todo o nervosismo e, Pai, lança fora toda distração que está nos nossos pensamentos, que está no nosso ambiente neste momento, no nome de Jesus. Lança fora, Pai, o sono, lança fora a manifestação da nossa carne, tentando nos impedir de oferecer um culto a Ti, ó Deus. Eu oro pedindo que tanto o natural quanto o sobrenatural possam se curvar diante de Ti, para que nós possamos ter um momento, vamos continuar prestando um culto ao Senhor. É o que nós pedimos, te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus venha usá-la grandemente para falar de mais um rei nestes cultos
temáticos. Nós vamos aprender muito. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor. Tá dando para ouvir? Sim. Que bom estar aqui com vocês. Sou muito grata a Deus. Esse período que Deus me deu de descanso, graças a Deus, e poder estar aqui com vocês, né? Hoje a gente vai falar sobre mais um rei. Vocês estão aí nessa campanha dos reis. E quando foi colocado rei, eu confesso que eu não sabia, não lembrava. Eu já li o livro de Reis e o livro de Crônicas, os dois, mas eu não lembrava desse rei, não tinha memória dele, que é o rei Acaz. E quando eu busquei estudar, adquirir algum conhecimento sobre ele, eu fiquei bem surpresa com algumas coisas. As referências bíblicas, elas estão em 2 Reis 16, 2 Crônicas 28 e Isaías 7, do versículo 1 ao versículo 17. Eu vou já começar aqui em Reis. Reis e Crônicas, eles têm a história de Acaz em comum, só que Crônicas traz algumas coisas a mais sobre a história desse rei. Então, eu vou juntando, eu vou falando mais ou menos para vocês onde que eu estou me referenciando aqui na palavra da Bíblia, mas eu vou ficar indo e voltando nesses 2 capítulos. Primeiro fato sobre esse rei é que ele assumiu o reinado depois de seu pai Jotão, que foi um rei que serviu conforme a vontade de Deus. Foi um rei que fez as coisas de acordo com a vontade de Deus. Quando Acaz ele sobe ao trono, ele começa a reinar quando ele tinha 20 anos de idade. Ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, ele foi um rei contra aquilo que o Senhor desejava para o seu povo. Ele andou no caminho dos reis de Israel, que já eram reis conhecidos por estar entregue a outros deuses, e Judá tinha alguma diferença nisso, porém, alguns reis de Judá foram contra a vontade do Senhor, e Acaz é um deles. Quando a gente começa a história de Acaz, teve algumas coisas para mim que me chocaram bastante, que vai falando quanto ele era entregue às leis dos outros povos, quanto ele entrega aos outros deuses. E uma das coisas que ele fez foi o sacrifício de seus filhos. Ele queimou, ofereceu em sacrifício alguns de seus filhos. A Bíblia não relata especificamente quantos deles, mas em Crônicas fala no plural, então foi mais de um filho. Sem contar as ofertas e os incêndios que ele fazia ao longo de tudo isso. Obviamente, Deus ele iria, de alguma forma, castigar Acaz e, consequentemente, o povo de Judá por isso. Então, quando a gente vai para Crônicas, no capítulo 28, versículo 5, está escrito assim: Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos reis assírios, os quais o derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros, que foram levados para Damasco. Versículo 6, num só dia, Peca, filho de Remalias, matou em Judá 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Versículo 8, os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas, saquearam também muitos despojos e levaram para Samaria. Aqui, o rei de Judá, o rei de Israel, na época era Peca, ele se juntou com o rei dos sírios para atacar a cidade de Judá. E foi o que aconteceu. Foi um holocausto terrível, eles não conseguiram possuir Judá. A ideia deles, quando eles decidiram fazer isso, era possuir a terra de Judá. Porém, não era aquilo que o Senhor queria, não era aquilo que estava nos planos do Senhor, mas eles conseguiram fazer um estrago muito grande. E isso por conta do posicionamento de Acaz como rei. Então, a cidade, o povo de Judá estava sofrendo por conta das atitudes do rei. Em Crônicas também, a gente vê algo muito interessante. Deus ele levantou um profeta chamado Oded, que ele é usado para falar com o rei
para falar com o rei não, né? Não é especificamente com o rei, mas com o povo de Israel, para que eles libertassem os judeus que eles levaram de Judá. E no versículo 9, a parte B, fala assim: Eis que o Senhor, o Deus de seus pais, ficou irado com Judá e os entregou nas mãos de vocês. E vocês o mataram com tamanha raiva, que chegou até os céus. Agora vocês estão querendo fazer dos filhos de Judá e de Jerusalém os seus escravos e suas escravas. Será que vocês não são culpados diante do Senhor, seu Deus? Aqui, ao longo do resto dos versículos, ele vai falando ao povo de Israel, e assim o povo de Israel liberta novamente, liberta o povo de Judá para que eles voltem a Judá. A primeira reflexão que eu tenho nessa parte é que a gente vê que por mais que aquele líder ele esteja cometendo algo errado, ele esteja fazendo algo contra a vontade de Deus, o Senhor ainda tem misericórdia dos seus filhos. Então, aqueles filhos que foram levados por Israel, o Senhor, ele vai atrás, pede para um dos profetas ser usado para que aqueles filhos dele voltem para sua cidade, né? Deixem de ser escravos. Porque por mais que Israel não era um povo temente a Deus, e Judá também nesse momento não estava, o Senhor ainda tinha profetas, ele ainda tinha homens de Deus que se levantavam para falar em nome do Senhor naquelas terras. E foi o que aconteceu, o povo de Judá, ele volta para Judá. Uma coisa interessante, quando eu estava estudando sobre Acás, é que ele recebeu uma profecia diretamente de Isaías. E essa profecia, ela está lá em Isaías, capítulo 7, onde Isaías, Deus fala, né, com Isaías, para que ele vá falar com Acás. Nesse momento, Israel e a Síria, era esse momento de turbulência, onde Israel e a Síria estavam atacando ali o povo de Judá, desculpa. E aí, o Senhor manda que Isaías vai conversar com ele, e eu quero que vocês se atentem à resposta de Acás perante isso. Tudo fala, né, a partir do versículo 1, mas eu vou ler a partir do versículo 4, só para não tomar muito tempo. Diga-lhe o seguinte, isso Deus pedindo para que Isaías falasse a Acás. Tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo nem fique desanimado por causa desses 2 tucos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: Vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeel. Assim diz o Senhor Deus, isso não tem nenhuma chance de acontecer. Aí agora eu vou lá para o versículo 11. Peça ao Senhor seu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse, não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse, agora escute a casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens, querem abusar também da paciência do meu Deus? Aqui também nesse contexto, Isaías já vai profetizar sobre o Messias, né? Aqui no versículo 14, ele já fala que a virgem e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. No versículo 17, depois dessa negação de Acás em pedir ao Senhor que guardasse, ou pedir ao Senhor o sinal, o versículo 17 fala assim, mas o Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai, dias tais como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Assíria. Aí a gente volta para 2 Reis, que vai falar o que Acás fez. Acás decidiu, né? Isaías falou com ele, e Acás decidiu que não iria pedir ao Senhor, não iria tentar ao Senhor, como está escrito aqui no texto. A ideia de Acás foi buscar o auxílio dele no homem. Então, Acás, ele decide que ele vai pedir ajuda ao rei da Assíria. Que naquela época era Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ele vai até esse rei com ouro, prata, da casa do Senhor. Ele retira as coisas da casa de Deus para oferecer a esse rei da Assíria, para que esse rei auxilie ele nessa disputa que ele estava vivendo entre esses povos.
E aquela profecia que Isaías falou, ela realmente se cumpre, porque nesse tempo em que ele está pedindo socorro para os assírios, ele é derrotado por edomitas, que levam algumas pessoas de Judá como prisioneiros, e os filisteus tomam uma parte da cidade, começam a morar ali, a cidade de Cefalá e do sul de Judá. Eles tomaram Bene, Semes, Algilon, Gederote, Socô e suas aldeias, Tina e suas aldeias, e Giz e suas aldeias, e ficaram morando ali. Então, os filisteus tomaram várias partes de Judá e ficaram ali. E aí o versículo 19, eu já estou em Crônicas, né? 2 Crônicas 18, o versículo 19 fala assim: porque o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acás, porque havia permitido que Judá caísse em imoralidade e foi completamente infiel ao Senhor. Então, aqui nós vemos um rei que ele teve todas as chances. O Senhor, ele guardou o povo. O Senhor, ele usou um profeta muito abençoado, que nós temos histórias gigantescas de Isaías, para falar com ele, pedindo para que ele pedisse um sinal ao Senhor. E ele responde que não vai pedir ao Senhor, que não vai tentar ao Senhor, que ele prefere pedir ajuda de um rei de outro lugar, de um rei que serve a outros deuses, ao invés de buscar o rei de Judá, o rei de Israel. Ele prefere buscar em outras coisas, né? E essa é uma reflexão que eu quero trazer para a gente. Às vezes é muito fácil a gente buscar, e isso foi falado até, acho que foi no culto de domingo, a gente colocar nossas expectativas em pessoas, colocar nossas expectativas em coisas, e esquecer que a expectativa tem que estar em Deus. Se Acás tivesse dado ouvidos à palavra do Senhor, tivesse dado ouvidos àquilo que Deus tinha falado para ele, ele não tinha sofrido tamanha angústia nesse tempo que ele reinou em Judá. Além disso, quando ele vai para a Síria, ele vê lá um altar no lugar do rei, e ele decide fazer um altar igual a esse. Ele pede para o sacerdote Urias construir um altar. Esse altar, ele faz... quando ele volta, ele faz as suas oferendas, e ele troca o altar de bronze do templo do Senhor por esse altar, deixa o altar em um outro lugar, e ele fala que iria continuar fazendo as ofertas de holocaustos ali, porém, as ofertas, se não me engano, da manhã e da tarde, as ofertas da manhã e da tarde seriam nesse altar que ele fez para outros deuses, não seriam mais para o altar de bronze do templo do Senhor. E além de tudo, né, no versículo, em Crônicas 28, versículo 22, fala assim: no tempo da sua angústia foi ainda mais infiel ao Senhor, ele mesmo, o rei Acás. Ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, visto que o derrotaram, pois pensava: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim também. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Acás juntou os utensílios da casa de Deus, os quebrou em pedaços e fechou os portões da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Em cada cidade de Judá construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Quando eu li isso, eu fiquei realmente bastante impactada, porque ele não se importava nem um pouco com a presença do Senhor, ele não tinha nenhum temor com a presença de Deus. Ele entra no templo, ele quebra os utensílios da casa do Senhor, ele fecha os portões da casa do Senhor, que com o filho dele, vocês vão ver na próxima palavra, vai ser diferente, né, a atitude do filho dele. E a gente vê que ele simplesmente constrói em Judá altares, se entrega a outros deuses. Essa fala de que como o rei da Síria conseguiu, se eu servir ao Deus deles, eu vou conseguir. Sendo que ele teve várias provas de que Deus estava ao lado deles. Deus poderia muito bem ter deixado os prisioneiros para Israel. Não, Deus usa um sacerdote, pede que esse sacerdote vá até o povo de Israel e que eles libertem o povo de Judá, para que o povo volte para a cidade. Ele usa o profeta para falar com ele, e ele não dá ouvidos em nenhum momento. Ele vive essa vida de completa entrega a outros deuses, as coisas erradas, e isso prejudica o povo.
Porque pós o que ele fez com esse acordo que ele fez com o rei da Assíria, Judá ficou por um tempo debaixo do comando do rei da Síria, né? Então, esse rei, ele fazia o que ele queria. Ele não queria isso no templo, você vai tirar do templo. Eu não quero dessa forma. Isso vai estar lá em 2 Reis. O rei da Síria, ele começou a tomar conta, praticamente, de Judá e mandar naquela cidade. E quando nós chegamos na morte desse rei, em 2 Crônicas é descrito para a gente que ele não foi enterrado junto com os outros reis de Judá. Ele foi enterrado junto com alguns parentes seus, mas ele não foi enterrado nos túmulos dos reis de Israel, que era a tradição, né? Então, tem, assim, algumas reflexões que eu queria tirar dessa história. É um pouco difícil a gente falar de uma pessoa que fez coisas tão erradas, morreu, não se arrependeu dos seus atos, pelo menos não está descrito aqui na Bíblia o arrependimento genuíno desse rei, e fez várias coisas ruins, coisas, né, completamente fora da vontade do Senhor. A primeira lição que eu tiro dessa história é que a idolatria destrói. A falta de fidelidade que Acaz ele teve a Deus, ele resultou na decadência moral e política de Judá. Moral, porque as atitudes daquele povo, obviamente, se o rei é desse jeito, o povo, consequentemente, vai seguir essa forma de viver, essa forma de agir, privando também o povo do templo, da casa do Senhor, fechando os portões da casa de Deus. E política, porque, como eu expliquei para vocês, o rei da Síria, depois desse acordo que eles fizeram, o rei da Síria meio que começou a tomar conta de Judá, né? O Acaz tinha que fazer as coisas de acordo com aquilo que esse rei ele queria. Outra lição que a gente tinha falado para vocês é sobre confiar em Deus e não em alianças humanas, não em pessoas humanas. Porque a aliança que ele fez com o rei da Síria trouxe muito mais problemas para o seu povo do que soluções. Quando ele poderia ter dependido de Deus, ele não precisaria pedir ajuda para rei nenhum. O Senhor já tinha dito através de Isaías, nada vai acontecer, né? Eu estou com o seu povo. E ele não deu ouvidos. O Senhor guardou o povo por misericórdia, né? Eu acredito que se fosse totalmente pelas atitudes de Acaz, muito provavelmente Judá poderia ter sido dominada mais do que já tinha sido, mas o Senhor teve misericórdia do povo e ele preferiu confiar num outro rei, deixar o seu povo nas mãos de um outro rei, do que confiar em Deus, que pediu para um profeta falar com ele. Então, que nossa confiança ela esteja inteiramente em Deus, jamais naquilo que a gente acha que sabe, aquilo que uma outra pessoa esteja falando, ou que a gente acha, poxa, é um outro rei, é um rei da Síria, é um rei que tem um exército maior, ok, mas não é isso que vai garantir a vitória, não é isso que vai garantir o cuidado do seu povo. E Deus ele já tinha mostrado que iria cuidar do povo, né? Outra lição dentro disso, o cuidado de Deus mesmo na rebeldia. Apesar da infidelidade, Deus ainda demonstrou misericórdia, enviou profetas para advertir e instruir, guardou o povo, trouxe de volta alguns dos prisioneiros de Judá que estavam em Israel. Então, o Senhor foi misericordioso, né? Nós vemos nessa história o quanto o Senhor ele teve misericórdia do seu povo. Na verdade, todos esses livros, né? Ler 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, que são as mesmas histórias, né, com alguns acréscimos em Crônicas, a gente vê o quanto essa linha do povo, né, um rei que é bom, um rei que é mau, e a gente vê o povo servindo, e de repente o povo servindo a outros deuses, e a gente começa a entender o porquê de tanto sofrimento esse povo teve, porque tinha tanta coisa, tantas formas dele de crescer, de estar com o Senhor, de buscar o Senhor desde o princípio, ali, tirando eles do Egito, levando eles a construção, né, a busca pelos territórios, aquilo que Deus prometeu a Canaã, o Senhor cumpriu, o Senhor entregou a terra nas mãos deles,
E foi virando esse caos, a gente vê reis e reis passando e a situação ficando difícil, todo esse processo, depois a gente vai ver lá o povo sendo levado cativo para a Babilônia, tudo isso por conta de desobediência, de rebeldia, de não entender aquilo que o Senhor tinha para eles. Eles foram um povo escolhido, foram um povo separado, poderiam ter vivido coisas, viveram coisas maravilhosas, a gente tem muitos milagres e muitas bênçãos registradas por esse povo, mas poderiam ter vivido até coisas maiores se tivesse deixado que Deus agisse na vida deles. E me entristece bastante ver o quanto a gente pode olhar Acaz talvez como um rei distante, mas essa atitude dele é muito semelhante àquela que a gente poderia ter. Quantas vezes Deus ele vem falar com a gente, quantas vezes Deus usa pessoas, fala que vai fazer, fala que está cuidando, fala que é para a gente tomar um posicionamento e a gente não faz. A gente ouve um ouvido e sai pelo outro. A gente prefere viver do jeito que a gente acha que tá ok, que tá tudo bem, e não vive profundamente aquilo que Deus ele tem para nós. Deus ele teve misericórdia, Deus ele usou, e muitas vezes é isso com as nossas vidas. Deus ele tem misericórdia, ele vem falar com a gente, ele direciona as nossas vidas, e a gente às vezes não quer seguir, prefere ir para onde a gente acha melhor, prefere falar com uma pessoa que a gente acha que vai saber mais, que vai me ajudar mais. Não existe alguém que nos ajude mais que Deus. Não existe um ser humano que possa ser maior do que o Senhor. Se as nossas expectativas estiverem em seres humanos, nós somos frustrados. A gente vai cada dia mais ficar triste, ficar decepcionado, porque é isso. Os seres humanos, eles falham. Assim como eu, assim como você, nós somos falhos. Então, se a gente não coloca nossas expectativas em homens, a gente vai se frustrar. Isso é um fato. Então, que a gente coloque sempre as nossas expectativas no Senhor, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas, sabe? Se para um rei ele foi assim, que dirá nós? Às vezes não temos uma cidade para cuidar, não temos nada, mas aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, nós temos que fazer com maestria. Esse rei, ele tinha qual é a palavra? Ele tinha uma missão, ele precisava cuidar do seu povo, ele precisava ser um rei bem-sucedido. E ele não fez. Ele deixou o povo ser atacado pela mão de outros povos, ele deixou o povo padecer, sofrer, entregou outros deuses, fez altares por toda a cidade. Para quê? Para que o povo sofresse cada vez mais, porque foi isso que aconteceu. O povo só sofreu mais, o povo só ficou nas mãos de deuses errados, de povos errados, e sofreu mais do que foi um reinado positivo, um reinado bom, né? Um reinado que a gente consiga tirar coisas boas. Quando eu li essa história, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou conseguir tirar, né, desse rei? Porque realmente é um rei que não fez nada de positivo, não tem nada de positivo sobre esse rei na palavra, e a gente fica, meu Deus, né, como é engraçado, porque quando a gente vai pro o pai dele foi um homem que seguiu os preceitos do Senhor, e quando a gente vai para o filho dele, Ezequias, que vai ser provavelmente o próximo rei que vocês vão ter a palavra, foi um rei que trouxe mudanças inimagináveis em Israel, em Judá, que fez diversas coisas, totalmente contra aquilo que o seu pai fez, aquilo que Acaz fez. Ele seguiu ao Senhor e resolveu ir contra, né, o exemplo que ele tinha. Então, como reflexão final dessa palavra, o reinado de Acaz ele serve para a gente como um exemplo claro das consequências de rejeitar a direção de Deus. A sua idolatria e falta de fé trouxeram calamidades para Judá, mas também essa história revela a paciência e misericórdia de Deus em meio à rebeldia. Que com essa história a gente possa aprender a importância de buscar a vontade de Deus e confiar plenamente na direção que Ele tem para as nossas vidas. Isso que eu quis trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham absorvido essa palavra, entendido aquilo que Deus colocou no meu coração. Espero que tenha ficado claro. Para mim foi um pouco difícil, porque são 2 livros, aí você tem que ficar indo e voltando entre as palavras. Tem coisas no livro de Crônicas que tem a mais do que no livro de Reis. E enquanto eu estava pesquisando, eu descobri essa profecia de Isaías. Então, aí você também vai lá para o livro de Isaías. Mas, no final, essa é a principal lição que eu quero que a gente tire hoje.
que a gente viva na direção de Deus, com a expectativa das nossas vidas em Deus, e aprender o quanto Ele é um Deus de misericórdia e de amor, que mesmo na nossa rebeldia e na nossa desobediência, Ele continua cuidando de cada um de nós. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Estávamos sentindo muita falta, a Stephanie que iniciou, né, com a gente, sempre estava nos cultos, mas infelizmente hoje ela não pode estar sempre. Mas Deus prepara as oportunidades e sabe os momentos certos, né? E glória a Deus, que palavra abençoada, que Deus continue te abençoando grandemente. Tem sido muito bom estes cultos, muito feliz porque hoje estamos recheados, né? Muitas pessoas aqui, muito feliz por todos que estão aqui, que ficaram aqui até agora, né? Que estão conosco até agora. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus continue te abençoando, Stephanie, com esta palavra que o Senhor colocou ao seu coração. Quantos ensinamentos e como a gente tem aprendido com esses reis. Sejam coisas boas ou coisas ruins que esses reis tenham feito, Deus ele tem lições a nos entregar através da vida de cada um, né? Então, Deus tem nos ensinado muito, nós temos absorvido muito conhecimento através, né, desses estudos que temos feito. Ainda tem muitos pela frente, mas nós cremos que Deus vai continuar usando a vida de muitos aí para trazer mais conhecimento da palavra dele. Amém? Eu gostaria de estar passando agora o encerramento, né? Agradecer a cada um, que a gente venha continuar mantendo firmes. Semana que vem continuamos com a nossa programação normal, nossas orações de terça e quarta, nosso culto quinta-feira. Então estejam todos conosco. Em breve, né, vamos trazer mais atualizações, mas em breve teremos o nosso evangelismo, então já estejam em oração por nós, para que Deus continue guiando a gente, capacitando, dando discernimento, amém? E vamos com tudo. Eu quero pedir agora para o Tiago fazer esta oração, e aí no encerramento eu gostaria de pedir para a Larissa dar a bênção. Se alguém tiver algo para falar antes, pode dar um sinalzinho com a mão, senão o Tiago já pode iniciar orando para encerrar, amém? E eu agradeço a oportunidade de ter dirigido, viu, Larissa? Deus abençoe. Amém, amém, amém. Palavra abençoada. E eu não sei se vocês conhecem a Joyce Meyer, eu falo Meyer. E um dos livros dela, que eu aconselho ler, que é muito bom, fala sobre as frustrações porque nós confiamos em homens. Então, nós temos que confiar no Senhor Jesus. Então, Acaz, o que aconteceu? Ele desobedeceu, né? E tantos outros reis, Amazias e tantos outros desobedeceram. Aí, então, fica essa reflexão, né? As lições que a Stephanie passou e a frustração. Joyce Meyer, se você puder ler esse livro, que se você confiar em pessoas, certamente você vai se frustrar. Então, que a sua confiança esta noite venha estar não no homem, mas em Deus. Em Deus. Amém? E só a diferença que eu queria trazer entre Abraão e Ló, só assim, da Stephanie. Você sabe, né? Eu começo, termino. Abraão, ao abrir mão de suas preferências, demonstra sua fé em Deus e confiança, é porque bate com a palavra. E sua confiança em que ele cuidaria do seu futuro. Ló, ao escolher pela prosperidade imediata, lembrando que os dois já eram prósperos, acaba enfrentando desafios e provações. Então, qual é a nossa escolha, né? Vamos escolher obedecer ou vamos continuar nesta linha de provações, de dificuldades e entender que a boa vontade do Senhor sempre será perfeita e que ela é totalmente diferente da nossa vontade. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Era essa colocação que eu queria fazer. Deus abençoe. Amém. Vamos partir agora para a oração. Quem tem um pedido de oração essa noite?
Tiago, eu queria agradecer a Deus que ele resolveu o problema da minha cachorrinha hoje, usando Glória a a minha Deus. irmã para levar ela lá no veterinário e agora está tomando remédio, né? Mas está tudo em paz, graças a Deus. Deus abençoe. Aleluia, assim que Deus faz. Glória a Deus. Pode levantar, Pedro. Pode falar. Tá sem som. Eu gostaria de pedir oração pela minha família, pela minha igreja, pela DEVEC, pelos moradores de rua, pelo Ministério de Intercessão da igreja. Aleluia. Yasmin, A paz, eu peço oração pela minha família, que nós vamos viajar. E é isso. amém. A Berê. Tá. A Larissa. A paz, eu gostaria de pedir oração pelo nosso evangelismo e em especial pela minha tia Nininha que está internada. Amém. Mais alguém? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, meu Pai, obrigado por mais oportunidade, meu Pai, de estar, meu Deus, congregando, meu Pai, de estar, meu Deus, adorando o Teu nome, Senhor. Continua, meu Deus, abençoando cada um dos nossos irmãos, meu Pai, que estão aqui presentes, meu Pai, aqueles que não puderam estar, meu Pai, que o Senhor venha ali de encontro, meu Pai. Sobre cada pedido de oração, meu Deus, sobre cada petição, meu Pai, sobre cada vida que possa, meu Pai. Peço que o Senhor vai trazer libertação, vai trazer restauração, vai trazer milagres, meu Pai, por essas vidas, meu Pai. Muitas vidas que podem estar afastadas, muitas vidas que podem estar, meu Deus, presas em coisas que afastam de Ti, Senhor. Podem estar, meu Deus, doentes, meu Deus. E o Senhor, meu Pai, tinha nas suas mãos, meu Deus, por a cura, meu Pai, a restauração, meu Pai. Então, meu Deus, desça com Teus ricas chamas, meu Pai, sobre esses corações, meu Pai, que estão necessitando de algo novo, meu Deus dos céus. Necessitam, meu Pai, de algo novo, meu Pai, vindo do Senhor, meu Pai. Porque muitas vezes eles não têm nada disso, meu Pai, e é apenas disso, meu Pai, que eles necessitam, meu Pai, para conseguirem progredir. É isso que eu lhe peço e desde já lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Estendam suas mãos em sinal de recebimento. Eu vou dar a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém. Amém, gente. Deus Amém. abençoe. Fiquem com Deus. Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Tchau.